Oi pessoal, eu sou a professora Cris Goyer do aulalivre.net. A nossa primeira aula de redação hoje é sobre dissertação, que é uma tipologia textual que o aluno deve analisar o assunto e criticar esse assunto, ter uma visão crítica, diferente da tipologia da narração. A narração nós precisamos de elementos da narrativa como tempo, espaço, personagem. Na dissertação não, é uma visão crítica sobre o assunto. Então vamos lá. Dissertar é analisar de maneira crítica situações diversas, questionando a realidade e apresentando o nosso posicionamento diante dela. Posicionamento é o que eu penso sobre esse assunto. Esse posicionamento ele sempre está no primeiro parágrafo do texto dissertativo. Vamos dar uma olhadinha. Atenção! Para escrever um bom texto, o que é necessário? Ler a proposta com todo cuidado. O aluno que não lê a proposta com cuidado, ele tende a fugir do tema, que é uma grande preocupação na hora da produção textual. Destacar os elementos que compõem o tema proposto. A gente tem um exemplo aqui que vai mostrar bem isso. Qual a sua opinião a respeito da lei que proíbe o uso de cigarros ou assemelhados em locais públicos? Nessa proposta de redação, qual é a palavra-chave? A palavra-chave é lei. Qual a sua opinião a respeito da lei e não referente ao cigarro? Então, nessa proposta, o que nós deveríamos destacar? A palavra lei somente e falar sobre ela. Fazer o banco de ideias. Tudo o que eu sei sobre esse assunto, colocar num papel de forma desorganizada, simplesmente as ideias que vêm à cabeça. Organizar as informações, aí sim, depois do banco de ideias, organizar essas informações de forma coerente de acordo com o assunto proposto. O tema deve ser abordado conforme as instruções do enunciado, a lei que proíbe o uso de cigarros. Então, nós temos que falar somente dessa lei. Anotar todas as ideias que vêm à cabeça. Livros que já leu, filmes a que assistiu, tudo aquilo que vem em encontro a esse assunto. Anotar tudo num papel para depois sim confrontar as ideias. Aqui nós temos a estrutura básica da dissertação. Um texto dissertativo ele é composto basicamente de 3 partes. A introdução, local onde se localiza o posicionamento e o tema. O que é o tema? É o que eu vou falar sobre a proposta. Qual o posicionamento? Às vezes na proposta há uma pergunta. Se houver essa pergunta, sim ou não, contra ou a favor, ela deve ser respondida na introdução. Desenvolvimento. Geralmente nós usamos 2 parágrafos de desenvolvimento, com mais ou menos 10 linhas cada parágrafo, dependendo do tamanho do texto exigido pela banca. Nestes 2 desenvolvimentos que nós vamos utilizar, nós vamos usar provas, exemplos e estatísticas. Para que provas, exemplos e estatísticas? Para provar aquilo que eu falei na introdução. Poder persuasivo de convencimento. Eu preciso convencer o avaliador do meu posicionamento. Estrutura, ainda falando da estrutura, a conclusão. É retomada da essência, não só do último parágrafo. Retoma a essência do texto. Onde está essa essência? Na introdução. Então, dá uma retomada, não faz novamente a mesma introdução com outras palavras. Pega somente a essência. Evite a mera repetição de frases e vocabulário. O parágrafo marca a troca de assunto. O parágrafo de introdução é onde vai estar o tema, a delimitação, como nós vimos no slide anterior. Esse parágrafo deve ter, no mínimo, 2 períodos. O que encerra período? Período é uma frase onde começa com letra maiúscula e termina no ponto final, de exclamação, interrogação ou reticências. A dica, a sugestão é que vocês utilizem ponto final sempre, porque reticências deixa o pensamento aberto. Interrogação tem que responder a pergunta. E o ponto de exclamação é uma interjeição. Então, o apropriado para o parágrafo de introdução, como os demais parágrafos da dissertação, é o ponto final. Então, cada parágrafo deve ter, no mínimo, 2 períodos. Neste exemplo aqui, críticas positivas são sempre bem-vindas, pois nos ajudam a enxergar e corrigir o que estamos fazendo de errado para, com isso, melhorar nosso comportamento. Um parágrafo extenso, com 4 linhas, que deveria ter mais um ponto para encerrar o período. Onde nós poderíamos colocar esse ponto? Onde está marcado, críticas positivas são sempre bem-vindas, ponto.
Obviamente que tiraríamos o nexo pois e colocaríamos no lugar elas nos ajudam a enxergar e corrigir. Aí nós faríamos 2 períodos e o nosso posicionamento estaria bem marcado. Este exemplo que nós vimos agora é de introdução. Na introdução, pede-se 2 períodos. O parágrafo seguinte seria o desenvolvimento que nós veremos na próxima aula. Letra. Pode ser de qualquer tipo. Pode ser letra de forma, aquela que é toda maiúscula, pode ser qualquer tipo de letra, desde que se diferencie maiúscula e minúscula. Tem que ter cuidado com isso. Pontuação, letra maiúscula. Nome próprio, letra maiúscula. Tem que diferenciar. Isso é muito importante. E a questão da legibilidade. O texto tem que ser legível, senão ele não é corrigido. É muito importante. Rasura. Não deve comprometer o texto. Errou. Passa um leve traço sobre a palavra e reescreve a palavra. Não usa corretor líquido, não usa borracha, simplesmente um leve traço e repita a palavra. Margem, identifica as partes do texto, como nós vimos nos slides anteriores, introdução, desenvolvimento e conclusão. Elas devem ser respeitadas tanto do lado esquerdo como do lado direito. Tem que ter um pouquinho também de cuidado com a margem. Olha aqui. No início do parágrafo, nós devemos deixar um espaço de mais ou menos um dedinho e meio. E no final do parágrafo, respeitar também a margem. Isso é muito importante para que o texto tenha organização na estrutura. Até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula é desenvolvimento e argumentação. Tchau, tchau!